Orçamento secreto são aquelas emendas de relator, as chamadas RP9, porque tem um código de identificação dentro do orçamento, número 9, enfim, questões ali técnicas e burocráticas, mas é a isso que o orçamento secreto se refere. Quer dizer, uma verba extra destinada à compra de apoio parlamentar, sendo liberada sem transparência para que cada parlamentar comprasse voto de eleitorado, por meio da suposta aplicação em obras, mas a gente está vendo que houve desvios, sem a devida transparência também, essa aplicação, né? Ainda que tenha sido feita de modo a, pelo menos, teoricamente, atender aos interesses da população. Repito, tudo sem transparência, desde a liberação até a aplicação, por isso também houve a suspensão determinada pela ministra do STF, Rosa Weber. O plenário virtual votou, foram 8-2, os dois são os de sempre, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, interessado no orçamento secreto para ter apoio no parlamento, e o Gilmar Mendes, que está sempre fazendo meio de campo com os interesses do Arthur Lira, o presidente da Câmara, que é quem controla essa liberação das verbas. Então agora, aquilo que foi apontado pela imprensa, o Jornal Estado de São Paulo, Estadão, do tratoraço, que foi o apelido que ganhou o sobrepreço usado na aplicação desses recursos do orçamento secreto. Por quê? Porque você tinha ali equipamentos agrícolas sendo comprados acima do seu valor de mercado. E aí se usa a margem para escoar dinheiro, é isso que está sendo apurado pela Polícia Federal. E a Polícia Federal está pedindo autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir esse inquérito, porque já coletou indícios suficientes. Então, você teve, no dia 7 de outubro, numa audiência realizada na Câmara dos Deputados, para a qual eu chamei a atenção nesse programa, a declaração do ministro-chefe da CGU, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, dizendo justamente que o órgão, a CGU e a PF, já estavam investigando um suposto esquema aí de venda das emendas e tal, que inclui todas essas formas de trapaça. E ele disse que eram vários casos. Claro, estão todos em sigilo, porque já fazemos esse trabalho em convênios, em geral. E aí ele disse o seguinte, porque não é só trator, nós temos diversas outras coisas acontecendo no Brasil, fruto de convênios em diversos outros órgãos. Então, deu uma declaração genérica e ele chegou a apontar que devia haver corrupção e tal. Pode não ser só com o sobrepreço de trator, pode ter dinheiro sendo escoado por outros mecanismos criados por parlamentares e por aqueles que estão envolvidos na aplicação dessa verba na ponta da linha, a expressão que o presidente Jair Bolsonaro gosta de utilizar. Porque quando você aplica no reduto eleitoral, você pode fazer ali convênios, você pode fazer união com empresas, com determinados órgãos, e tudo vai sumindo longe dos olhos da fiscalização e do controle. Que bom que a PF está pedindo para apurar isso a fundo. É isso que precisa ser feito. Enquanto, como a gente viu ontem nesse programa, os políticos do Congresso Nacional, principalmente os presidentes da Câmara e do Senado, ficam articulando nos bastidores do Supremo, com ministros dispostos a votar a favor deles, a derrubada dessa suspensão estabelecida no plenário virtual, porque o mérito ainda vai ser analisado. Aí a gente viu todo aquele sabão do Rodrigo Pacheco, dizendo, não, a gente pode ver aí como deixar claro como é que foi liberado isso em 2020, 2021, já que se lançou luz sobre essa questão, vamos dar uma transparência a partir de agora e tal. No Brasil é sempre assim, é tudo na base do se colar, colou. Eu sempre lembro, e quem acompanha meu trabalho sabe, o Sérgio Cabral, quando começaram a descobrir aqui no Rio de Janeiro as maracutaias dele, ele falou assim, não, peraí, já que, tipo o Rodrigo Pacheco, já que vocês estão achando que isso aí pode não estar certo e tal, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer agora um código de conduta, vamos escrever um código de conduta e tal, e aí a gente segue aquelas regras, como se não existissem os 10 mandamentos aí há séculos, como se não existisse a Constituição, como se não existisse toda uma legislação dentro da qual os gestores públicos e aqueles que ocupam cargos eletivos precisam atuar.
Então, é sempre essa sonsice. O pessoal se faz de sonso. Não está tão transparente assim, então peraí, a gente deixa mais um pouquinho e tal, mas esquece tudo aquilo que foi feito até agora. A gente dá um paninho aí, ó, bota uns nomes e tal, o pessoal vai achar que, foi só isso, fulano aqui pegou, tudo bem. Não é assim. Tem que haver investigação sobre o que aconteceu até aqui. Tem que haver investigação sobre quem colocou o dinheiro no bolso e como. Qual foi o mecanismo utilizado e qual é o nível de complacência daqueles que administram a liberação dessas verbas. É preciso haver responsabilização e punição. Não é assim, descobriram, então peraí, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar o sistema. E aí depois, obviamente, eles tentam reestruturar de outra maneira. Ou dar ali um simulacro de transparência para aquilo que não tem e continuar escoando verba para compra de apoio parlamentar e para que o parlamentar compre apoio do eleitorado e que, eventualmente, havendo brecha e oportunidade, se faça o ladrão. Eu nunca fui muito com aquela frase de a ocasião faz o ladrão, acho que o ladrão já está feito, né? A ocasião é a oportunidade que o ladrão encontra para botar o dinheiro no bolso. Então, faz bem esse núcleo da Polícia Federal. É sempre bom a gente falar em núcleo, porque a Polícia Federal tem núcleos e tem um diretor que atuam de uma maneira que desperta, para dizer o mínimo, de uma maneira muito generosa, muitas suspeitas e desconfianças, dados os interesses políticos em jogo. Mas ainda há delegados dentro da Polícia Federal que fazem o seu trabalho, como fez a delegada Denise Ribeiro, aquela que estava no comando do inquérito dos atos antidemocráticos e que foi mantida lá por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que levou aquela investigação adiante, e mesmo tendo sido arquivado o inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele resultou numa criação de uma investigação com aquelas provas coletadas sobre cada um dos indivíduos que lá apareciam. Faz o seu trabalho a delegada que foi removida da função depois de acelerar o trâmite de extradição de um blogueiro de crachá que teve a prisão pedida justamente pelo núcleo ali da delegada Denise Ribeiro. Então, essa outra delegada que simplesmente colocou o processo em andamento para que houvesse a extradição, ela foi afastada da função por ter feito isso, sem ter se deixado que o processo fosse retardado pelas forças bolsonaristas atuantes internamente, sendo que o pedido da PF de prisão do blogueiro de crachá foi aceito pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, essa investigação ela precisa acontecer, toda a sujeira envolvendo o orçamento secreto precisa vir à tona. Agora, que as articulações de bastidor, que os embargos auriculares, que a conversinha no pé do ouvido geralmente funciona no Brasil, geralmente funciona. Que possa sair aí soluções intermediárias na hora que o Supremo for julgar o mérito, a maior tendência sempre. Veja bem, podemos aqui dar andamento aqui à execução dessas emendas e tal, mas vamos fazer da seguinte maneira agora, vai ter uma planilha assim, assado. Repito, e aliás, produção, pode ir separando o vídeo que eu pedi. As emendas de individual e de bancada elas já existiam, quer dizer, já existe uma verba para os parlamentares usarem, por serem parlamentares, seja deputado, seja senador. Essas são verbas extras, foram acrescentadas. Para não ter esquema por fora de dinheiro sujo entrando, colocaram lá dentro da brecha do orçamento. E com a PEC dos precatórios, que é a PEC do calote, pessoal que tem dinheiro a receber depois de anos, às vezes décadas, de decisão judicial não recebe, os políticos querem usar o dinheiro que não vai ser pago a esses credores para que eles próprios tenham mais dinheiro no orçamento secreto. Quer dizer, mais emendas de relator. Esse é o plano deles. E alguns senadores de oposição, agora que a PEC dos precatórios está sendo avaliada pelo Senado Federal, depois de ter passado pela Câmara, eles estão pedindo que isso não aconteça. E o governo está negociando com esses senadores para ver qual é o texto que ele tem mais condições de aprovar, embora o governo quisesse aprovar a PEC dos precatórios como ela veio da Câmara. Mas o senador Alessandro Vieira, junto com Oriovisto Guimarães,
Alessandro Vieira do Cidadania e Oriovisto Guimarães do Podemos, estão lá propondo medidas alternativas. Então, a gente vai acompanhar o discurso que deu ontem o senador Alessandro Vieira, juntando todos esses elementos. A PEC dos precatórios, a necessidade de oferecer uma maior renda à população de baixa renda, população necessitada, por meio de um programa como o ex-Bolsa Família, agora virando Auxílio Brasil, e a questão do orçamento secreto com as emendas de relator. Pode soltar o vídeo do Alessandro Vieira. A proposta do governo basicamente estabelece um calote de precatórios e muda a regra do teto. Entendemos que essas duas medidas são inadequadas. Elas ferem a âncora fiscal brasileira, elas prejudicam a economia, elas impulsionam a inflação, elas aumentam o preço, elas eventualmente dão com a mão para tirar com a outra. A alternativa que apresentamos é simples, efetiva e juridicamente defensável. Propomos a exclusão no ano de 2022 do teto de gastos do valor correspondente aos precatórios devidos pelo governo federal. A estimativa aí é de 89 bilhões de reais. Defendemos, senhor presidente, a extinção das emendas parlamentares das modalidades RP8 e RP9, emendas de comissão e emendas do relator. Emendas que não tinham previsão legal na Constituição e que eram, infelizmente, utilizadas de forma absolutamente equivocada. Todo esse espaço fiscal criado pela proposta de PEC que apresentamos será apresentada como emenda na CCJ, será apresentada como PEC aqui no plenário. Todo esse espaço deve ser reservado para o atendimento às despesas da Seguridade Social. Nada de dinheiro para emenda parlamentar, nada de dinheiro para manobras populistas de aumentos para determinadas categorias, para a construção de obras no ano eleitoral, nada disso. O momento hoje é de atendimento da necessidade real do Brasil, a fome de milhões de brasileiros. Com essa proposta que apresentamos, o governo federal poderá garantir financiamento adequado para um auxílio de R$ 400 que atingirá algo em torno de 21 milhões de brasileiros. 4 milhões a mais do que na proposta do governo. Não teremos ruptura na regra do teto. Não teremos calotes de precatório. Está aí o senador Alessandro Vieira encontrando e apresentando uma maneira de se contornar o verdadeiro problema, que é a urgência de uma população de baixa renda de ter o seu sustento diário, sem furar o teto de gastos e sem efetivamente dar um calote em todos aqueles que precisam receber o dinheiro. O resto é aquela conversinha de político que acusa os críticos de insensibilidade, quando na verdade não está preocupado em conseguir o dinheiro para turbinar o programa de transferência de renda. Está preocupado com a eleição, está preocupado em conseguir ainda mais dinheiro para turbinar as emendas de relator do orçamento secreto e para turbinar o fundão eleitoral. Então, que bom que há senadores com bom senso, com pragmatismo, pegando os números e falando, não, dá para fazer isso aqui sem fazer aquilo que agrava, que piora o cenário econômico e que pode corroer, inclusive, o poder de compra dos beneficiados desses programas. Então está aí o resumo sobre o caso do orçamento secreto. Vamos em frente.